Que tempo precioso que nós temos tido de adoração nessa noite, não é verdade, meu irmão? Amém? Amém. Nessa noite eu quero falar com os irmãos, dando sequência ao assunto que o pastor Jacó tem falado nas últimas semanas sobre deserto. Quero refletir com os irmãos ainda sobre o texto de Êxodo, capítulo 3 e também no início do capítulo 4, porque eu quero falar sobre esse assunto, obstáculos, como não atrapalhar Deus. Como é que nós fazemos para não atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós criamos obstáculos, meus irmãos. Nós mesmos levantamos obstáculos para o agir de Deus nas nossas vidas. E nessa noite eu quero refletir sobre como que nós podemos vencer esses obstáculos. Eu creio de todo o meu coração que o deserto é um lugar de bênçãos, onde Deus nos leva a fim de nos transformar. Eu creio de todo o meu coração que o deserto é um lugar de bênçãos, onde Deus nos leva para transformar as nossas vidas, para que nós sejamos tudo aquilo que Ele planejou para que nós fôssemos. Eu gosto de pensar que o deserto é a oficina de Deus. É um lugar para onde Deus nos leva, para moldar aquilo que precisa ser moldado, para cuidar de algumas áreas das nossas vidas que precisam ser cuidadas, e Ele faz isso por amor. E como nós já vimos com o pastor Jacó nessas 2 últimas semanas, Deus nos leva para o deserto a fim de trabalhar a nossa exclusividade. Ele nos leva para o deserto a fim de nos restaurar e trabalhar em nós o nosso empoderamento. O deserto não é um acidente nas nossas vidas, meus irmãos, como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas acreditam. O deserto, ele está na agenda divina para as nossas vidas. E Deus, Ele nos conduz muitas vezes para a solidão do deserto, a fim de ir nos desmamando deste mundo. Então, estando nesse deserto de Deus, nós somos então guiados através dos seus estímulos divinos e das circunstâncias que Ele mesmo vai arquitetando ao nosso redor, para que todas as coisas venham cooperar em nosso favor, como nós temos visto nessas últimas semanas. E sabe, irmãos, eu posso dizer que eu já passei por alguns desertos, e que nesses 2 últimos anos eu tenho andado e caminhado com Deus em um deserto. Eu também posso dizer aos irmãos que quando nós andamos com Deus nesse deserto, nós começamos a aprender que na verdade nada mais importa, meus irmãos, a não ser ter Jesus ao nosso lado. Caminhando dia após dia, eu tenho descoberto ao longo dos meus 29 anos que a caminhada com Cristo é uma caminhada de dores de alegria. E quem caminha com Jesus entende o que isso quer dizer. A caminhada com Jesus é uma caminhada de dores de alegria. Quando nós estamos no deserto com Jesus, a dor e o sofrimento alegram o nosso coração, meus irmãos. Não porque nós passamos a ter prazer na dor, não porque nós nos tornamos sadomasoquistas, mas porque nós passamos a usufruir do consolo divino. Mas porque nós passamos a usufruir do conforto do Senhor, do abraço, da presença dEle, que caminha conosco e que nos fortalece a cada instante. Eu nunca aprendi tanto quanto eu tenho aprendido nesses últimos anos. E tem sido tempos difíceis, meus irmãos, mas também tem sido tempos de muita paz, de muita segurança, de muita convicção. Então eu creio, meus irmãos, que Deus, Ele também nos leva para o deserto, Ele nos atrai para o deserto, para nos ajudar a vencer alguns obstáculos que nos atrapalham de viver inteiramente o perfeito propósito que Ele tem para as nossas vidas. Esses obstáculos que nós mesmos criamos, Ele nos leva então para vencer esses obstáculos, obstáculos que as nossas falhas geram, obstáculos que muitas vezes nos impedem de viver o máximo do perfeito plano que Ele tem para as nossas vidas. E então, por amor, e então, por puro carinho e por pura paciência, Deus nos leva a um tempo no deserto, para que nós possamos enfrentar esses obstáculos,
para que nós venhamos enfrentar e vencer as desculpas que nós mesmos criamos. Por isso, com base no texto de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4, hoje eu quero apresentar 3 obstáculos que nós muitas vezes criamos e que precisam ser vencidos para que nós não venhamos a impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da crise de identidade. Repita comigo assim: crise de identidade. Diga. Você precisa vencer o obstáculo da crise de identidade. Se você não quer atrapalhar o agir de Deus na sua vida, você vai ter que vencer esse obstáculo, meu irmão. O que define uma pessoa não é aquilo que ela possui, não são os seus sucessos, as suas vitórias, não são as suas conquistas, certamente não são. O que define uma pessoa não são os seus fracassos, muito menos as suas derrotas. O que define uma pessoa, o que diz quem é aquela pessoa, é a identidade dela. Sem identidade nós estamos perdidos. Sem identidade nós não temos propósito algum. Agora, porque eu conheço a minha real identidade, é que eu posso caminhar na direção do propósito de Deus para a minha vida. E aqui no texto de Êxodo, capítulo 3, que nós já temos refletido há alguns domingos, nós vemos que Moisés, ele estava passando por esse obstáculo. Ele estava passando por um momento de crise de identidade. Afinal de contas, Moisés, ele era um hebreu. Moisés também era filho de hebreus, mas ao mesmo tempo, ele foi criado desde bebezinho pela filha do faraó, entre os egípcios. E então, passado a sua juventude, passaram-se os anos, ele estava em um certo lugar e ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele então fica furioso e vai lá e mata aquele homem, aquele egípcio. Mas então ele acaba descobrindo que ficaram sabendo o que ele tinha feito e ele fica com medo. E o que Moisés faz? Moisés foge, ele vai para Midian, onde ele passa então a trabalhar para Jetro. Moisés, ele se casa com Zípora, que por acaso é a filha do Jetro, e ele então tem um filho com a Zípora, e ele dá o seguinte nome para esse filho, ele chama esse filho de Gerson, e o significado de Gerson é esse: sou imigrante em terra estrangeira. Sou imigrante em terra estrangeira. A crise de identidade de Moisés se revela até mesmo no nome que ele dá para o filho dele. Agora ele está se vendo como um estrangeiro. E ali em Midian, Moisés, ele se torna um pastor que cuida dos rebanhos do seu sogro. E certo dia, Moisés, de costume, cuidando do rebanho, ele decide ir para o outro lado do deserto, para um lugar onde ele não ia geralmente. E lá Deus se revela a ele através de uma sarça que queimava, mas que não se consumia. Ali Deus se apresenta a Moisés. E Deus então conta que havia escutado o clamor do seu povo lá do Egito, que estava oprimido sobre a escravidão que os egípcios haviam imputado sobre eles. E então Deus envia Moisés para voltar até o Egito, para ser usado por ele, para libertar o povo de toda aquela escravidão. Mas diante deste chamado de Deus, diante dessa convocação de Deus, veja o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, no verso 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Veja só a pergunta que Moisés faz: quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que faz aquela pessoa que não sabe quem de fato é, que não se sente digno, que se sente inadequado, exatamente por não reconhecer a sua verdadeira identidade. O problema é que quando nós não conhecemos a nossa real identidade, nós somos impedidos de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Então talvez Moisés, ele tinha suas crises.
Alguns momentos talvez eu imagino que Moisés deveria ficar pensando e se perguntando: será que eu sou um hebreu? Será que eu sou um israelita? Será que eu sou um egípcio? Ou será que eu sou um assassino? Um cara que fugiu, que arregou? Será que eu sou um pastor de ovelhas? Um pastor de rebanhos? Ou será que eu sou um midianita? Quem eu sou? Um estrangeiro? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Ao não saber quem ele realmente era, ele então se sente indigno, ele então se sente despreparado para aceitar a missão que Deus estava dando a ele naquele momento. E então, diante da resposta de Moisés, veja só o que Deus afirmou em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você. Perceba que Deus, Ele não responde aquilo que Moisés havia perguntado. Porque Ele diz: quem sou eu? Deus, Ele não diz assim: ô Moisés, como assim você está perguntando um negócio desse? Você não sabe quem é você? Como que você não sabe, cara? Você é meu filho amado, Moisés. Moisés, você é um líder arrojado. Você é um grande comunicador. Você é o cara que eu chamei para ser o grande libertador do meu povo. Como assim, Moisés? Você não sabe quem você é? Não. Deus, Ele não diz isso. Deus, Ele apenas responde: Moisés, eu vou estar com você. Quem sou eu, Senhor? Eu não posso. Eu não estou preparado, Senhor. Quem sou eu? Eu estarei com você. Isso porque nós só sabemos quem nós somos, meus irmãos, quando nós desfrutamos da presença conosco. Nós só conhecemos quem de fato nós somos andando com Deus, desfrutando da presença dEle, porque a presença de Deus revela a nossa verdadeira identidade. É só a presença de Deus que revela quem nós realmente somos. E era isso que Moisés precisava naquele momento, da presença de Deus. Quando nós desfrutamos dessa presença, então Deus, Ele se revela a nós, Ele revela quem nós somos. Veja então como continua no verso 12, Deus dizendo: esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Quando você libertar aquele povo, Deus já estava aqui revelando a identidade de Moisés. É como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, você é um libertador, Moisés. Você é um libertador. Então, quando você tirar o povo do Egito, você vai voltar aqui neste lugar e você vai prestar culto a mim. Repare como uma palavra faz toda a diferença aqui nessa passagem. Deus, Ele não fala: se você libertar o povo, aí você volta aqui. Não, Ele fala: quando você libertar o povo. Era só questão de tempo para Moisés se tornar quem ele realmente havia sido criado para ser. Mas ele só poderia tomar posse da sua real identidade andando na presença de Deus ao longo de todo aquele trajeto no deserto. Por isso eu não posso deixar de perguntar a você aqui nessa noite: qual é a sua real identidade, meu irmão? Você sabe quem você é em Deus? Será que você pode dizer nessa noite com toda a convicção quem de fato você é em Deus? Será que você tem desfrutado da presença de Deus andando com você nesse deserto que você tem vivido? Muitas vezes nós nos entristecemos e até adoecemos porque nós não sabemos de fato quem nós somos. E eu vejo muitas pessoas em depressão, muitas pessoas escravizadas em tudo quanto é tipo de transtorno psicológico, enquanto a cura para todas as crises da nossa vida estão diante dos nossos olhos, meus irmãos. A cura para toda alma adoecida é o conhecimento da sua real identidade na pessoa de Jesus. Porque quando nós compreendemos quem nós fomos criados para ser, a vida passa a fazer sentido de verdade, e então nada mais pode nos destruir, e então nada mais tem poder para nos desanimar, para nos fazer parar.
E essa descoberta acontece quando nós caminhamos lado a lado com Deus, quando nós buscamos a Ele através da oração diária, através da leitura da palavra, da meditação na palavra de Deus, através dos cultos, através das matérias que a nossa igreja tem ofertado na Unibim, para que você aprenda de forma didática a palavra de Deus, através do curso de verdades básicas, onde você vai descobrir o propósito de Deus para a tua vida. Você descobre quem você é através de uma caminhada pessoal com o Senhor, vivendo esse relacionamento com Ele. Nós vencemos o obstáculo da crise de identidade quando nos lembramos que Deus está conosco. Isso porque nós só sabemos quem nós somos quando nós desfrutamos da presença de Deus. Por isso, em nome de Jesus, vença o obstáculo da crise de identidade andando com Jesus, meu irmão. E em segundo lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da falta de intimidade. Nós precisamos vencer o obstáculo da falta de intimidade. Se você não quer atrapalhar o agir de Deus na sua vida, você vai precisar vencer esse obstáculo. Quando nós buscamos a Deus através de uma vida de devoção, nós vamos nesse processo não descobrindo apenas quem nós somos, mas nós passamos a descobrir também quem Deus é de fato. Nessa vida de intimidade, Ele vai nos levando a conhecê-lo, através de experiências, através do nosso caminhar, do dia a dia. Moisés, ele ainda não sabia quem ele mesmo era, mas pior do que isso, pior do que não saber quem você é não saber quem Deus é. E Moisés não tinha intimidade com Deus suficiente ainda para saber quem Deus era. Ele não conhecia o seu caráter, ele não conhecia de fato os seus atributos. Então Deus o leva para o deserto. Deus leva Moisés a um lugar de vulnerabilidade, onde a sua única opção seria depender de Deus, onde a sua única opção seria usar da sua fé. Deus o leva ao deserto, onde não há distrações, para ajudar Moisés a vencer o obstáculo da falta de intimidade, porque sem intimidade nós não podemos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Não se engane, não pense que você será capaz de viver a sua fé ao máximo, não pense que você poderá viver a sua vida cristã de domingo a domingo apenas como um religioso. Não, meu irmão. Não existe um propósito de Deus nas nossas vidas se nós não formos além para uma vida de intimidade de fato. Veja só o que Moisés diz lá em Êxodo capítulo 3, no versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Veja só, Deus ele já havia se apresentado a Moisés lá no versículo 6 do capítulo 3, dizendo que ele era o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é muito provável que Moisés certamente conhecia o Deus do seu povo, de ouvir falar, mas ainda lhe faltava intimidade. Então Moisés, ele prevê aqui uma pergunta, que talvez seria feita pelos israelitas, e que com certeza também era a pergunta que ele tinha no coração dele. Um nome pessoal não era apenas uma maneira de tratamento, mas era uma descrição do caráter e da personalidade de Deus que Moisés, por falta de intimidade, não conhecia, não sabia. Então Deus respondeu o questionamento de Moisés no verso 14, dizendo o seguinte: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou engloba o passado, o presente e o futuro, e isso transliterado dá o nome de Iavé. Mas é muito interessante que por mais duas vezes, nos versos 15 e 16, Deus se apresenta como o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É interessante que Abraão, Isaque e Jacó já não existiam mais, mas eu sou,
passado, presente, futuro. Aqui Deus estava claramente revelando o seu caráter eterno a Moisés, e era como também se Deus estivesse dizendo o seguinte a Moisés: Moisés, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus pessoal, eu não sou um Deus distante, eu não sou um Deus indiferente. Tanto é que eu tenho escutado o clamor do meu povo no deserto. Eu sou um Deus presente que quer andar com você, porque assim como eu fui o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu também quero ser o Deus de Moisés. Eu quero ser o seu Deus. E é por isso, Moisés, que eu estarei com você. O grande eu sou estará com você. E isso revela apenas uma coisa a respeito de Deus, meu irmão. O maior desejo de Deus para conosco é intimidade. Se tem uma coisa que Deus deseja de você, se tem uma coisa que Deus espera de você, que Ele anseia de você, é intimidade. Sabe, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não vejo a hora da minha filhinha começar a falar, começar a conversar. Eu fico tentando imaginar, meu Deus, como vai ser gostoso. Se já está sendo gostoso a gente poder curtir o sorriso dela, as gargalhadas, quando a gente brinca. Mas a gente sabe que ela não entende as coisas. Mas como vai ser gostoso quando ela souber falar. E quando partir dela o interesse de vir até mim, o pai dela, para conversar. Pai, eu quero conversar com você. Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Puxa vida, como que eu anseio por esse momento. Agora você acha, meu irmão, que Deus não deseja o mesmo de nós? Você acha que Deus não espera, não deseja que nós busquemos nele intimidade? Que nós não estejamos na presença dele? Esse é o maior desejo dele para conosco, intimidade. E foi porque Moisés andou com Deus que ele venceu esse obstáculo na vida dele. Agora, correndo um pouco no tempo, lá na frente da história, veja o que está escrito em Êxodo capítulo 33, no verso 11. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Veja só que coisa linda. Não é que Deus viu a face de Deus, até porque o próprio Deus disse que ninguém pode ver a sua face e permanecer vivo, mas é um fato que Moisés conversava com Deus como quem conversa com um amigo. E como é que a gente conversa com um amigo? A gente conversa com um amigo com intimidade. Não tem vergonha. A gente chega e fala o que tem para falar. A gente abre o peito, a gente abre o coração. Não é um peso, é prazeroso a gente conversar com um amigo. E esse era o tipo de relacionamento que eles foram desenvolvendo ao longo do tempo. E veja só o resultado dessa intimidade em Êxodo capítulo 34, nos versos 29 ao 30. Eu quero pedir que você leia esse texto comigo. Veja só o que diz. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Veja que coisa interessante. O rosto de Moisés brilhava por ele ter falado com Deus, e as pessoas reconheciam isso. Então aqui eu preciso fazer uma pergunta. Será que você tem andado na presença de Deus? Será que você tem conversado com Deus como quem conversa com um amigo? E será que a consequência dessa intimidade que você tem nutrido com Deus tem feito o teu rosto brilhar para as pessoas à tua volta, ao ponto que elas olham para você e elas ficam impactadas com a presença de Deus no teu olhar, no teu sorriso, na tua vida, no teu procedimento? Será que você acorda todas as manhãs desejando buscar a Deus em oração, desejando buscar a Deus e aprofundar a sua intimidade com Ele? Nós só vencemos o obstáculo da falta de intimidade quando nós passamos a buscar mais do que um nome, mas quando nós passamos a buscar conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Nós só vencemos o obstáculo da falta de intimidade quando nós passamos a buscar o Deus do João, da Maria, o Deus do Carlos, o Deus da Ana, o Deus do Jacó Júnior. E aí você pode colocar o seu nome, o Deus pessoal, o Deus que quer se revelar a nós, que quer andar conosco e que quer nos conduzir pelas experiências que revelarão quem de fato Ele é. E é porque eu tenho andado com Deus, meus irmãos, e é porque eu tenho buscado com todo o meu coração andar na presença de Deus, que eu tenho descoberto que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus fiel. É porque eu vi Ele agindo com fidelidade em meu favor quando a minha mãe faleceu em 2001. É porque eu tenho visto e vi Ele agindo com bondade quando a minha filha faleceu em 2018. É porque eu tenho desfrutado do cuidado dEle na vida da minha família, vendo a minha sobrinha se recuperar de um AVC que ela teve, e agora também vendo a bondade e o amor dEle, vendo o meu pai enfrentando o câncer. É porque eu vi Ele agindo em meu favor, é porque eu tenho andado lado a lado com Ele, que eu tenho conhecido, e porque eu o conheço, eu não me assusto mais com os desertos que chegam na minha vida. E porque eu o conheço, eu tenho a garantia da segurança, porque eu sei que Ele está cuidando de mim e da minha família, e porque eu sei a promessa que Ele me fez em Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, Jacó Júnior, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. E meus irmãos, eu tenho confiado nessa promessa que Deus me deu todos os dias da minha vida, independente do que eu posso enfrentar. É verdade, meu irmão. Quando eu penso que eu perdi minha mãe lá em 2001 de câncer, e agora eu olho para o meu pai enfrentando essa mesma doença desgraçada, você acha que o meu coração não se entristece? Se entristece, meu irmão. A gente pensa: puxa vida, será que agora eu vou perder meu pai também? É verdade que um dia desse eu vou perder meu pai, não vai ter jeito. Ele não vai viver para sempre nesse mundo. Mas é verdade que o nosso coração fica abatido. Mas é porque eu tenho buscado uma vida de intimidade com Deus. E é por isso que eu tenho então conhecido com o caráter dEle, a bondade dEle. E porque eu já passei por muitos desertos, então eu tenho me alegrado por saber que eu estou passando por mais um. Porque se eu estou passando por mais um deserto, meus irmãos, é porque tem bênçãos grandiosas de Deus sobre a minha vida. E eu quero vencer todos os obstáculos que a minha falta de fé possa criar para me impedir de viver o agir de Deus ao meu favor. Porque eu creio que o Deus que me prometeu é fiel para cumprir, e o que Ele me prometeu é que o meu futuro seria de bênçãos, de prosperidade. E mesmo que eu perder as pessoas que eu mais amo ao meu redor, eu vou continuar crendo na bondade desse Deus, porque Ele é fiel. E como disse o salmista no Salmo 119, verso 71, veja só que fantástico o que ele disse: o sofrimento foi bom para mim. Veja, o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Todo o sofrimento que eu já vivi nessa vida, meu irmão, tem sido bênção de Deus para a minha vida. E nós conhecemos os decretos de Deus, e nós desenvolvemos intimidade com Ele quando nós vamos para o deserto, de coração aberto, para sofrer o que tiver que sofrer, e para aprender o que Ele quer nos ensinar, e tudo aquilo que Ele quer revelar às nossas vidas. É andando com Deus que eu conheço quem Ele é, que eu sei quem eu sou, e eu sei que Ele me levará pelo deserto para me ajudar a vencer os obstáculos que me impedem de viver o seu perfeito propósito, sendo íntimo dEle. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, avalie a tua vida nessa noite. Se você tem sido apenas um religioso, meu irmão, em nome de Jesus, receba esse chacoalhão de Deus. Vença o obstáculo da falta de intimidade, sendo íntimo de Jesus. E por fim, em terceiro lugar, nós precisamos vencer o obstáculo da busca por aceitação. Nós precisamos vencer o obstáculo da busca por aceitação. Se você não quer atrapalhar o agir de Deus na sua vida, você vai ter que vencer esse obstáculo.
Perceba como uma coisa leva a outra. Porque Moisés não conhecia a sua verdadeira identidade. Ele também, então, não conhecia a Deus. E porque Moisés não conhecia a Deus, ele não conseguia conhecer quem de fato ele era. E por tudo isso, ele se tornou uma pessoa insegura. E porque ele não conhecia a Deus, e porque ele não sabia quem ele era, ele se tornou uma pessoa mais preocupada em buscar a aprovação dos outros, buscar a aprovação e a aceitação das pessoas, do que de cumprir a sua missão e agradar a Deus. Logo após Deus orientar Moisés sobre quem ele era, logo após Deus orientar Moisés sobre o que ele deveria dizer ao povo, caso o povo questionasse quem era Deus, o Senhor relembra a promessa que havia feito ao seu povo, que libertaria o povo de toda a escravidão e conduziria-os para uma terra que mana leite e mel. E então Deus conta exatamente como as coisas aconteceriam. Deus lhe diz que Moisés compareceria diante das autoridades do Egito, diante do faraó, e disse exatamente o que Moisés teria que dizer para o faraó. Ele disse até mesmo que o faraó seria contra aquilo que ele iria dizer, e que não iria permitir que Moisés fosse com o povo até o deserto para adorá-lo, sem que Deus tivesse que usar da sua poderosa mão para o forçar a deixar o povo ir. Então Deus diz que ele teria que ferir os egípcios com as pragas, e que por fim os israelitas sairiam vitoriosos, levando os despojos dos egípcios. Mas porque Moisés não sabia quem ele era, e porque ele não conhecia Deus, por não saber que Deus é fiel e que a sua palavra não falha, ele estava então inseguro de si, e a sua busca era na verdade por aceitação das pessoas. Ele estava preocupado com a sua aparência, ele estava preocupado com a sua imagem diante dos israelitas, o que as autoridades egípcias iriam pensar a respeito dele. Mas o problema é que quando nós buscamos a aprovação dos homens, nós não vivemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Então veja o que Moisés respondeu ao Senhor em Êxodo capítulo 4, no verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não apareceu a você? Se Moisés ele não estivesse numa crise de identidade e fosse um homem íntimo de Deus nesse momento, certamente ele saberia que se Deus disse que seria daquela forma, e se ele estava prometendo livrar e cuidar do seu povo, Moisés estaria seguro, Moisés estaria confiante, buscando agradar a Deus em obediência, e não estaria incrédulo, pensando em ser aceito pelas pessoas. Mas Moisés estava preocupado com o que as pessoas pensariam a respeito dele, porque eu imagino que as pessoas talvez pensariam: esse cara é louco, quem que ele pensa que ele é, para achar que é o libertador? Deus não apareceu para ele coisa nenhuma. Mas diante disso, eu acho a resposta que Deus dá a Moisés diante desse obstáculo que ele levanta, uma resposta muito curiosa. Veja só o que Deus diz em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Note que Deus rapidamente ele tira o foco do questionamento de Moisés, e ele foca naquilo que realmente importava. O Senhor lhe perguntou: o que é isso aí na sua mão? Moisés tinha uma vara na sua mão. Moisés estava focado naquilo que ele não tinha, a aprovação e a aceitação das pessoas. Mas Deus foca naquilo que Moisés tinha, e Moisés tinha em suas mãos uma vara. E essa vara, em outras versões, aparece como um bordão, e esse bordão, essa vara, era um símbolo de autoridade. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ô Moisés, o que é isso aí na tua mão, Moisés?
Você não está vendo que eu estou te dando autoridade para você ir lá e dizer o que precisa ser dito, Moisés? Por que você está preocupado com o que as pessoas vão dizer ao teu respeito? Você já tem a minha autoridade sobre as tuas mãos, Moisés. Então veja só a continuação do texto, nos versos 3 ao 5. Disse o Senhor: jogue-a ao chão, a vara, jogue a vara ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, mais uma vez Deus se apresenta, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. Certamente, meu irmão, não foi por acaso que a vara ou aquele bordão era um símbolo de autoridade. Não foi por acaso. Não foi por acaso também que Deus pede para que Moisés jogue aquela vara que representava a autoridade no chão e que aquela vara se transformasse numa serpente. Porque a serpente, ela estava associada intimamente com a cultura egípcia. Tanto que em boa parte da história do Egito, os faraós, eles mantinham uma naja, que é uma serpente de metal, na sua coroa, na frente da sua coroa, como um símbolo de soberania. Mas aqui é interessante que Deus está dando a Moisés toda a autoridade, e revelando a Moisés, e ajudando que Moisés revele aos egípcios e a todo aquele povo, mostrando quem de fato tem a soberania e o império nas suas mãos. Então, pensando nisso, sabe quando é que nós buscamos a aceitação das pessoas? Sabe quando é que eu e você buscamos viver uma vida de aprovação dos outros? Nós fazemos isso quando nós nos esquecemos de quem nós somos. Nós fazemos isso quando nós nos esquecemos quem Deus é. Nós fazemos isso quando nós nos esquecemos o que Deus já nos deu nas nossas mãos. Mas quando nós olhamos para quem Deus é, quem Ele nos torna e o que Ele nos dá, nós nos lembramos que nós já fomos aceitos por Deus através de Jesus. E por isso nós não precisamos mais buscar a aceitação das pessoas. Será que você tem vivido a sua vida buscando ser aceito pelos outros? Correndo atrás da aprovação humana? Correndo atrás de manter uma imagem agradável aos outros, para ser querido, desejado, aceito nos grupos? Será que você tem se esquecido do que Deus já te deu, meu irmão? Sabe, eu confesso que eu já vivi muitos anos da minha vida preocupado com o que as pessoas iriam pensar de mim. Eu cresci ouvindo que eu era uma criança terrível e bagunceira. Eu cresci ouvindo que eu queria ser pastor só por causa do meu pai. Me disseram que não acreditavam no meu chamado. E por causa disso eu tentei de várias formas e na minha força ser alguém que eu não era, só para ser aceito pelos outros. Mas quando eu entendi que eu não preciso mais fazer nada porque eu já fui aceito, os meus olhos se abriram. Quando a minha filha nasceu, então, meus irmãos, eu segurei ela nos meus braços. Esse amor de Deus e a sua aceitação por mim fizeram ainda mais sentido. E então eu parei de olhar para aquilo que eu não tenho, para aquilo que eu não sou, e eu passei a compreender que em Jesus, na verdade, eu já tenho tudo. Porque Deus já nos deu toda a autoridade, debaixo dos céus, na terra, para criar e para governar sobre toda a criação. Deus já nos deu toda a autoridade, toda a vitória sobre o pecado, nos tornando livres de toda a escravidão.
Deus já nos tornou seus herdeiros em Cristo Jesus, e por isso nós somos salvos pela graça por meio da fé, e não tem nada que nós possamos fazer para merecer isso. É graça, é misericórdia de Deus. Por isso preste atenção nessa noite, meu irmão. Deus já te aceitou porque Ele te ama demais, e porque Ele te ama demais, Ele quer abrir os seus olhos para que você possa ver e compreender os sonhos que Ele tem para a sua vida. E quando os seus olhos se abrirem e você ver a luz dele brilhando no seu caminho, você vai entender que nada mais importa a não ser viver para a sua honra e para a sua glória. E então a busca para ser aceito e aprovado pelas pessoas deixa de ser a sua preocupação, e você compreende que agora você tem um propósito muito maior do que qualquer outra coisa para viver. Por isso, vença o obstáculo da busca por aceitação, lembrando que você já foi aceito por Deus. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome de Jesus, se você está num deserto, se você tem percebido que Deus está te levando para um deserto, se alegre, se alegre. Se você já está num deserto, glorifique a Deus. Se você não está num deserto, ore, clame a Deus para que Ele te leve para um deserto, porque deserto é lugar de bênção, deserto é lugar do agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas, deserto é lugar de intimidade, é no deserto com Deus que nós conhecemos quem nós somos. E por isso nós podemos vencer o obstáculo da crise de identidade. Você é amado, você é escolhido, você é protegido de Deus, e Ele tem um propósito perfeito para a tua vida. É no deserto com Deus que Ele revela quem Ele é, e por isso nós podemos vencer o obstáculo da falta de intimidade. É andando no deserto, através das experiências que nós vamos tendo no deserto, que nós vamos descobrindo que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. É no deserto com Deus que compreendemos o que temos em mãos, e por isso podemos vencer o obstáculo da busca por aceitação. Deus nos leva ao deserto para nos ajudar a vencer os obstáculos que nos impedem de viver o seu perfeito propósito, que nos atrapalham de viver e de desfrutar do seu agir ao nosso favor. Por isso, alegre-se, meu irmão. Se você está vivendo num deserto, alegre-se, porque você vai desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu quero pedir que você feche os seus olhos neste momento, e eu quero orar por você. Talvez nessa noite existam pessoas que não sabem quem de fato são. Talvez nessa noite existam pessoas que não conhecem quem Deus é de fato, e por isso têm vivido uma vida buscando a aprovação das pessoas. E eu não posso encerrar essa reunião sem dar a oportunidade para você que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite, de você entregar a sua vida a Jesus, de você se render a Ele completamente, dizendo assim: Senhor, eu quero saber quem eu sou, porque eu estou perdido, eu não sei quem eu sou. Eu quero saber quem o Senhor é, porque eu não conheço, ó Deus. Eu só conheço o Senhor de ouvir falar, mas eu quero andar em intimidade contigo. Eu quero parar de viver uma vida buscando a aprovação dos outros. Eu quero ser achado fiel apenas por Ti. Eu quero fazer da minha vida um altar de adoração a Ti. Se existe aqui alguém nessa noite que quer fazer essa entrega, eu só quero pedir que você se coloque em pé aonde você está, e eu quero orar por você. Se levante aonde você está. Você estará dizendo assim: Senhor, se revela a mim, porque eu quero saber quem eu sou. Eu quero conhecer quem o Senhor é. Eu quero desfrutar do propósito perfeito que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero isso. Por isso eu me coloco em pé, assumindo esse compromisso público, Jesus. Enquanto todos estão de olhos fechados, cabeça curvada, se coloque em pé neste momento aonde você está. Coloque a mão assim sobre o teu coração, você que está em pé, e eu quero orar por você. No nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você, porque Deus tem um propósito glorioso para cumprir na tua vida.
Creia em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estão essas dezenas de pessoas em pé, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, se revela a este homem, a esta mulher. Revela o teu perfeito propósito. Revela a tua fidelidade, a tua bondade. Revela a esses corações quem de fato eles são em ti. E que eles venham, ó Deus, a partir de hoje, viver uma vida de intimidade, buscando conhecer o Senhor, sem correr atrás da aprovação dos outros, mas buscando apenas ser aprovado por ti. Eu os abençoo no teu nome, Jesus, e que o teu propósito se cumpra na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.